Agora, na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga, hein? Hoje estarei conversando com a candidata a vereadora aqui por Campo Grande, Adriana Mello. Nós estaremos abordando alguns tópicos importantes aqui para a nossa comunidade. E lembrando que essa entrevista está ao vivo através da rádio, do site radiovozamiga.com.br, pelo aplicativo e também pelo portal do Rádiosnet. Nós estaremos gravando essa entrevista e na sequência disponibilizando na íntegra em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Eu gosto sempre de frisar aqui no início das entrevistas que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática, que nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os candidatos. Vamos cumprimentar a candidata vereadora aqui por Campo Grande, Adriana Mello. Boa tarde, candidata. Boa tarde, ouvintes. Candidata, faz uma breve apresentação da senhora para os nossos ouvintes, também para os internautas do YouTube, conhecer um pouquinho sobre a trajetória da senhora. Hoje eu estou advogada, sou a nona filha de uma família de 11 irmãos. Meus pais, eles eram lavradores. Fui criada boa parte da minha infância e adolescência na roça. E desde muito cedo eu sempre tive como base fundamental que se eu quisesse mudar a minha realidade social, eu precisaria estudar. E meu pai e minha mãe, apesar de serem analfabetos, eles sempre nos ensinaram isso. E com esse ensinamento foi que eu me esforcei para terminar a escola, fazer uma faculdade, enfrentando sempre muitas dificuldades. Uma família muito grande, muito pobre, então vocês podem imaginar como que é isso. Algumas vezes, inclusive, a gente não tinha sequer alimento em casa. Mas o meu pai, apesar de ser analfabeto, ele sempre foi um homem muito sábio. Ele acompanhava a economia do país, ele acompanhava a política e sempre se manifestou a esse respeito. Então, desde muito cedo, ele sempre me ensinou: minha filha, se você quer mudar alguma coisa, você precisa estudar, só que você também precisa ser consciente de que as decisões do país, elas passam pelo voto. E eu já cresci com essa consciência, por ser muito próxima a ele, então eu cresci com essa consciência. E foram anos de dificuldade, de esforço, de empenho, mas sempre com o apoio do meu pai e da minha mãe, da minha família. Eu consegui fazer faculdade, terminei a faculdade, com o tempo consegui montar meu escritório com a minha irmã e hoje nós atuamos na área do direito civil, especializado em direito condominial e direito de família. Essa é um pouquinho da minha história. Eu sou mãe solo, tenho um filho de 14 anos e tenho 4 gatos. Certo, depois da apresentação da candidata, vamos estar abordando alguns tópicos aqui. Vamos estar falando primeiramente sobre saúde, candidata. Como que a senhora vê a saúde aqui de Campo Grande? Hoje está muito precária, né? Porque eu dependo também do sistema público de saúde. E eu tenho crises de enxaquecas de tempos em tempos. Da última vez que eu tive uma crise muito forte, eu não consegui a medicação que é aplicada na veia para que a dor cesse. Você toma um coquetel, né, que vai de pirona, anti-inflamatório e um outro remédio que é para regular as questões de náuseas. Não tinha a injeção de dipirona no posto de saúde. E não é só esse medicamento que falta médico, falta estrutura para atender a população, você não tem acesso a exames. Por exemplo, se você precisa de um raio-x, você está lá no Tiradentes, você é encaminhado para outra unidade de saúde e sabe-se lá se vai ter atendimento lá que o equipamento vai estar disponível. Então, existe um descaso com a nossa saúde, isso não é de agora, isso são de muitos anos. Só que nos últimos tempos isso piorou muito.
Isso nós estamos falando do básico. Quando você vai falar em especialidades, aí é quase impossível. Por exemplo, eu tenho clientes que precisaram ingressar com ação para fazer uma ressonância, que não é um exame tão extraordinário. A ressonância hoje é praticamente um exame de rotina quando você precisa investigar outras doenças que não apareçam no exame de sangue. Então, Campo Grande ainda está muito aquém ao atendimento de saúde, fazendo com que aumente a demanda nos hospitais que nós temos, que são poucos também, e os postos de saúde não conseguem atender a população nas suas necessidades, porque não são equipados, não tem médico e também não tem a medicação para atender a população. Olha, estou conversando aqui com a candidata vereadora aqui por Campo Grande, Adriana Mello. Candidata, e a educação aqui de Campo Grande? Como que a senhora vê a educação aqui da capital? Educação aqui em Campo Grande ainda nós precisamos progredir muito. Eu comecei a estudar, antes nós éramos do interior, né? Eu comecei a estudar aqui nas escolas da capital em 1992, foi quando nós viemos para cá. E naquela época faltava o básico, que era uniforme, cadeira, lanche na escola. E hoje nós ainda enfrentamos esse problema de estrutura. Nós não evoluímos. E os professores, pelo contrário, hoje precisam lidar com uma quantidade muito maior de crianças e muitas vezes a educação especial, sem aumentar a quantidade de professores e sem aumentar a quantidade de prestadores de serviço. Um ponto que eu considero muito importante para o progresso de uma sociedade é que o acesso à educação ele seja integral, bem como essa educação de qualidade. É o que nós não temos. Por exemplo, do primeiro ao 9º ano, as crianças vão para a escola até os 5 anos, elas podem ficar no período integral. Só que de 7 horas da manhã até as 4h50 da tarde, que é o horário que eles liberam, isso não atende a população que trabalha. E a maioria das famílias, todo mundo trabalha para poder sustentar a casa. Como que uma mãe vai deixar um filho 7 horas da manhã, precisando estar às 8 no serviço, e precisa pegar 2, 3 conduções para chegar? E como que ela vai conseguir retornar às 16 horas, às 16h50 para pegar essa criança? Nossa capital já tem capacidade para estender o horário de estada dessa criança nas unidades escolares já faz muito tempo, bem como para poder melhorar essa educação e estender até o 9º ano o ensino integral e bilíngue, porque é um absurdo que ainda nós tenhamos somente o português como língua obrigatória nas escolas. E a realidade é outra. Se você precisa aprender uma outra língua, você tem que fazer um investimento muito grande. E quem é pobre vai conseguir fazer esse investimento? Não consegue. Uma família que trabalha para sustentar, para pagar as contas do mês e comer, não consegue fazer esse investimento. Então, nós precisamos mudar essa realidade, construir metas para o município em relação à educação e trabalhar nessas metas, independente de quem seja o gestor administrativo, que é o que não acontece. Hoje nós temos um problema muito sério. Mudou o prefeito, interrompe tudo aquilo que estava sendo feito para se reiniciar, como se cada um quisesse deixar sua marca. Só que cada um querendo deixar sua marca, acaba que nós não progredimos, nós não temos avanços no quesito educação. E se nós queremos mudar toda a sociedade, nós precisamos investir em educação. Porque eu tenho como base muito forte de que se você educa a criança, você não vai precisar punir o adulto. Porque esse adulto ele vai ter outras possibilidades, maiores possibilidades, do que quando você não investe na educação. Candidata, como que a senhora vê a questão de infraestrutura, candidata? O que diz respeito à infraestrutura, que é cuidados com praças, asfalto, tudo isso que diz respeito à infraestrutura, né? Como que a senhora vê essa questão de infraestrutura aqui em Campo Grande?
existe um descaso muito grande, reiterado, de muitos anos, no qual você vê que não é atendido. Asfalto nos bairros, agora mesmo estava conversando com a minha assessora a respeito das ruas do bairro dela. Por exemplo, lá o asfalto chegou até metade da rua que ela mora, não terminou de asfaltar. Isso é uma falta de planejamento. Se você vai fazer uma obra, você tem que fazer todo um planejamento. Isso não acontece aqui em Campo Grande. E tem inícios de obras, não é dada essa continuidade, não é feito o planejamento de como vai ser cada etapa e a população acaba não sendo atendida. Outro problema muito sério que nós temos é as obras inacabadas. Nós temos muitas obras que foram iniciadas e elas não foram finalizadas. E aí a administração municipal, ela vem e inicia uma nova obra sem ter terminado uma anterior. Isso é um desperdício do nosso dinheiro. Então, nós estamos com urgência em rever a forma com que é feito o planejamento da nossa cidade e os investimentos, onde eles serão destinados. Precisa ter um planejamento, início, meio e fim, e toda a população que vai atender naquele entorno. Lá no meu bairro, que eu moro no residencial Oiti, é um bairro que foi feito já para ser entregue com asfalto. Só que ele fica numa parte mais baixa do solo da região. E o que acontece? O bairro ao qual ele é vizinho, que é o Jardim Panorama, ele não tem as ruas asfaltadas. Quando chove, vem toda a enxurrada das ruas que não são asfaltadas ali para o Oiti. O Oiti já tem o quê? Foi entregue as primeiras casas em 2008. Nós estamos falando aqui de quantos anos? 15 anos, 16 anos já, em que não foi tomada essa providência. E bairros mais antigos, como a Cidade Morena, por exemplo, que foi dada continuidade no asfalto lá recentemente. Então, assim, o gestor municipal, ele tem a responsabilidade de fazer o planejamento anual dos investimentos. Mas a Câmara de Vereadores, ela precisa estar atenta e falar, opa, peraí, como que você vai construir uma nova unidade de saúde aqui no Tiradentes, se você não terminou a sua unidade de saúde lá na Vila Romana, por exemplo, que você começou há 2 anos e não terminou? Como que você vai dar início à nova obra? Então, é necessário que exista uma cobrança também, uma fiscalização do que está sendo feito. E acabar com essa história de, vamos construir só por construir. Tem que iniciar e terminar. Em questão de praça, aqui em Campo Grande, o que nós temos são espaços muito mal aproveitados. Quando você vai para bairros de um poder aquisitivo melhor, as praças são bem cuidadas. Quando você vai para a periferia, o que a gente vê é um descaso total. Por exemplo, tem uma praça lá no meu bairro que os equipamentos montados pela prefeitura, tá lá tudo quebrado. O mato fica baixo nessa época de seca, porque não existe nem a limpeza obrigatória desse espaço. E quando eu vou para um bairro como o Chácara Cachoeira, ali no Vilas Boas, as praças são super bem cuidadas. Mas é a administração pública que faz, que cuida desses espaços. O porquê que um local é bem cuidado e outro local não é? Ou mesmo em alguns bairros, quando você vai para a periferia, sequer tem praça. Então, como que fica? Justamente os locais que precisam para ter uma destinação da área de lazer não atende a população. Isso é falta de planejamento, falta de um olhar cuidadoso do gestor para entender onde ele precisa trabalhar para trazer melhoria para a população. Candidata, como que a senhora vê a questão de moradias aqui na capital? A senhora acha que as moradias estão suficientes? A senhora acha que tem que fazer um planejamento para estar trazendo mais moradias para... Deu uma falha aqui deu uma... Como que se diz? Um erro aqui. A senhora acha que tem que fazer um projeto para trazer mais moradias aí para a população mais carente? Como que a senhora vê essa questão de moradias aqui em Campo Grande? Nós já chegamos ao ponto de não ter favelas aqui em Campo Grande, né? Isso não é uma história muito distante. E nós voltamos a ter favelas aqui. Por quê?
porque a administração municipal ela deixou de investir na moradia popular. E quando eu falo investimento em moradia popular, não é fazer um conjunto residencial lá onde o Judas perdeu as botas. É aproveitar esses vazios urbanos que nós temos em Campo Grande para destinar para a população, construção de moradia popular. Sabe o que parece, às vezes, João, que o município quer cobrar o imposto daquele terreno que fica lá ocioso, prefere cobrar, duplicar, triplicar o valor do imposto, do que falar, não, opa, peraí, o particular, ou você vai dar uma destinação para essa área, ou eu vou desapropriar e vou fazer também essa construção. Ou, por exemplo, algumas obras que nós temos inacabadas aqui em Campo Grande, que está milhões de anos lá parada, e não dá destinação para moradia popular. Não existe esse planejamento. Então, nós precisamos atender toda a população e principalmente essa população que não vai conseguir fazer um financiamento pelos bancos. Ah, mas existe o Minha Casa Minha Vida que facilita a aquisição do imóvel, mas quem é que tem, quem que recebe um salário mínimo vai conseguir dar entrada em um imóvel? Vai conseguir pagar seus 10% que seja, mais a documentação para poder fazer a aquisição de um imóvel? Não consegue. Não vai conseguir pagar uma parcela de um imóvel de 30% a 40% daquilo que recebe. Não é essa a realidade. Nós precisamos de moradias popular, mas com planejamento. Não é só construir sem infraestrutura, sem estudo do impacto dessa construção, porque esse é um outro problema também que nós temos, né? Mesmo para as construtoras, para as construções feitas por construtoras que vai atender de forma subsidiada pelos bancos e vai vender essas unidades financiada pelos financiamentos tradicionais dos bancos, não existe um estudo de impacto de vizinhança para os bairros que não são de classe média alta. Quando é bairro de classe média alta, eles fazem. Agora, para os bairros que não são de classe média alta, eles não fazem impacto de vizinhança. Aí autoriza, por exemplo, a construção de um empreendimento sem ter uma infraestrutura de ônibus, sem ter uma infraestrutura para o atendimento nas unidades básicas de saúde, sem ter vagas nas escolas, nas creches, simplesmente autorizam a construção, deixam que sejam feitas as vendas, né, das casas ou de apartamentos e depois a população que se vire. Eu falo isso principalmente porque eu conheço bem essa realidade por trabalhar com condomínios. Tem condomínios nossos que em regiões que foram entregues, ali próximo da Federal, que nos últimos 10 anos devem ter sido construídas ali em torno de 3.000 unidades habitacionais, aumentando a quantidade de pessoas numa região pequena, menos de 10 quilômetros ali de região, que aumentou significativamente o trânsito, a demanda pela unidade básica de saúde, a demanda por creche, a demanda por escola, e não aumentou o número de vagas, não aumentou o número de unidades de saúde. O trânsito enfrenta sérios problemas. Por quê? Porque o administrador municipal ele não teve esse olhar voltado antes de conceder as licenças, bem como fiscalizar e falar, opa, peraí, você vai construir aqui, mas eu também preciso me preparar para poder receber toda essa demanda de moradia. Não existe essa atenção. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa da senhora? Para mim, a principal bandeira de defesa é a família, educação em tempo integral e defesa da mãe solo e mulher. Candidato, a senhora tem andado com certeza bastante aí pelas regiões, pelos bairros de Campo Grande, tem ouvido a população, os munícipes aqui da capital, né? E quais as principais reivindicações aí que a população tem passado aí para a senhora, candidata? Cada região, cada bairro, na verdade, apresenta a sua dor de uma forma diferente. Por exemplo, Tiradentes hoje, uma das principais demandas que as pessoas falam, na hora que você está ali conversando com eles, é que falta segurança. Tem problemas da insegurança, da falta de monitoramento. Eles não reclamam do asfalto, mas reclamam da segurança. Aí quando você vai para um bairro como a Vila Nasser,
você vai para algumas regiões do Nova Lima, além da segurança, essas pessoas elas precisam do asfalto, que é o básico, da rede pública de água atendendo de uma forma eficiente, esgoto, vaga em creche. Então, cada região vai apresentando a sua particularidade. Mas uma coisa que está muito presente em todos os lugares que eu fui até agora é a falta de atendimento nos postos de saúde ou a falta de medicamento, que está muito precário. Muito precário. Olha, eu conversei aqui com a candidata vereadora aqui por Campo Grande, Adriana Mello. Nós abordamos alguns tópicos importantes aqui para a comunidade. A candidata falou sobre saúde, educação, infraestrutura, moradia também. Falou sobre as suas bandeiras de defesa, também pontuou as principais reivindicações da população. Algo mais que a senhora queira acrescentar, algum tópico que nós não abordamos, mas a senhora acha importante estar passando aí para a comunidade, ou candidata? Sim, um dos temas que nós temos ouvido muito falar nos últimos anos é a respeito das pessoas neurodivergentes. O que é ser neurodivergente? Neurodivergente é uma pessoa que não se enquadra no padrão normal de comportamento. Incluem-se os autistas, quem tem TDAH, déficit de atenção, quem é hiperativo e algumas outras situações. E a nossa rede pública, a nossa rede de ensino, não está preparada para lidar com essas pessoas, com essas crianças. Hoje, nós temos um problema muito sério para as famílias de crianças atípicas, que é a falta de diagnóstico, porque na rede pública você demora muito tempo para conseguir um diagnóstico, por ser uma equipe multidisciplinar que vai fazer esse diagnóstico, então que dificulta mais. Para você ter ideia, eu atendo mãezinhas que está esperando há 3 anos para que o filho passe pela equipe multidisciplinar, porque existe uma indicação de autismo de nível severo e até hoje ainda não conseguiu. E isso não é a realidade de uma família, é a realidade de muitas famílias aqui. E quando nós vamos mais especificamente para outras neurodivergências, como o TDAH, fica mais difícil ainda. Isso interfere diretamente no aprendizado, na qualificação dessas pessoas para o mercado de trabalho. Ou seja, nós enfrentamos uma verdadeira bola de neve que só está crescendo, não está tendo um preparo por parte da área de saúde, educação, para comportar esse aumento na demanda que nós temos nos últimos anos. E detalhe, existe um estudo que fala que a partir de 3, 4 anos, a cada recém-nascido, um vai ser neurodivergente, apresentando autismo, TDAH em níveis mais severos, déficit de atenção, hiperatividade. E como que nós vamos atender essa população que já não conseguimos hoje e que está aumentando? Se nós não temos planejamento, se nós não temos esse olhar voltado para poder diagnosticar, para poder inserir na escola, bem como nas nossas políticas públicas. Candidato, a senhora quer deixar as redes sociais, os contatos aí? Fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de aqui estar, agradecer a você, João, agradecer ao seu público. E para vocês saberem um pouquinho mais das minhas propostas, eu vou deixar o meu Instagram, que é o principal canal de contato, que é Adriana D.O. Mello, podem me seguir lá. E também o WhatsApp que eu respondo, é o 67-9983-8334. Eu respondo as perguntas, os questionamentos e me acompanhem para vocês saberem um pouquinho mais da minha história, saber minhas propostas, me conhecer um pouco mais. Eu sou gente como você, que passou por sérias dificuldades na vida, que se esforçou muito e continua se esforçando para poder fazer o melhor, superar as dificuldades e construir uma realidade melhor para mim e para o meu filho, para minha família, para os meus.
Então, eu acredito que você também seja assim. Venha me conhecer um pouco mais e me dê a oportunidade de trabalhar por você na Câmara dos Vereadores. Olha, eu agradeço a candidata Adriana Mello, que veio aqui na Rádio Voz Amiga falar conosco, falar com os nossos ouvintes. Agradeço também a você, amigo ouvinte, que está aí do outro lado nos ouvindo, acompanhando pelo site, acompanhando pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet. Lembrando que daqui a pouco já vou estar subindo esse vídeo para a nossa rede social, para o nosso YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Lembrando, meu amigo, lembrando minha amiga, que é isso. Se inscreva, comente, compartilhe para que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Algo mais que a senhora queira acrescentar, fica à disposição, candidata. Você que vai votar no dia 6 de outubro, lembre-se, você está passando uma procuração para alguém agir em seu nome nos próximos 4 anos. Pense muito bem em quem você vai entregar esse poder, porque é a partir daí que você pode ter uma resposta positiva, uma mudança, ou você vai continuar investindo o seu voto em alguém que não vai trabalhar por você. Pense também que é necessário que essa pessoa entenda as dores que você enfrenta, porque só quem vivencia na pele é capaz de saber por aquilo que você passa. Então, reflita muito bem. E lembre-se, se oferecerem a compra de voto para você, se negue, porque isso é a mesma coisa que a pessoa te falar. Você vale, o seu valor está nesse dinheiro que eu estou te pagando. A partir de agora, eu posso fazer o que quiser com você. E essa realidade nós só vamos conseguir mudar se nós mudarmos a nossa postura. Vote de forma consciente, saiba o porquê você está votando e depois cobre de quem for eleito que cumpra aquilo que falou. Porque independente de você ter votado ou não, o vereador, o prefeito, ele está ali para trabalhar por você e por toda a população. É isso. Eu quero agradecer, candidato, agradeço a presença aqui nos estúdios, agradeço a você, amigo ouvinte que está do outro lado nos ouvindo. Lembrando, meu amigo, mais uma vez, se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho, comente e compartilhe. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.